Então vamos lá. Gente, tem uma crise de riso nela. E pegando, né, esse pilar da comunidade, colocando para ave. Então vamos lá falar desses pilares, né, tão importantes pra gente. Então assim, olha, eu esqueci. Fala, gente, eu sou a Alessia. Eu sou a Jaquelândia. E esse é o Só São 5 Minutos. Roda a vinheta! Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Gente, e pra finalizar o mês das vocações, o mês de agosto, eu e a Jaque hoje vamos falar também sobre vocação. Mas nós já falamos sobre ser família, né, a vocação do matrimônio, o sacerdócio, quando a gente fez uma homenagem para o nosso padre, o padre Marcos Oliveira. Falamos também sobre os desafios, né, da vida missionária. Da vida missionária, falando um pouco das nossas experiências. Mas hoje a gente veio aqui trazer para vocês a condição principal. Eu diria que seria uma condição principal para que você viva bem a sua vocação, seja qual for a vocação que o Senhor te chamou, seja o celibato, seja uma vida consagrada, seja o sacerdócio, seja o matrimônio, seja a vida missionária, qualquer vocação, você precisa, existe uma condição para que você viva bem a sua vocação, para que você seja santo nessa vocação e que você dê santos frutos dentro da sua vocação. Porque o Senhor nos chama a frutificar, a dar frutos, morrer para dar frutos na nossa vocação. E essa condição é que você precisa estar o que, Jaque? Enraizado. Como assim, Alessia? Vamos ver o que é estar enraizado. Então, gente, vamos lá. Vamos pensar junto comigo, tá bom? Então, pegando a etimologia da palavra, né? Que a gente aqui é chique, fala chique. Pegando essa etimologia da palavra, o que é raiz? Gente, raiz é base, é fundamento. Então, vocês estão entendendo o que é que a gente vai falar hoje sobre isso? Imagina aí uma árvore, né? E é claro que toda árvore por baixo da terra tem raiz. Raízes fortes, tem árvore que é meio fraca, né? Tem as raízes meio fracas. Eu penso muito aquela questão que o pessoal antigo fala, né? Que às vezes as árvores, elas crescem, as raízes, elas crescem perto das casas. E às vezes, né? Isso a mãe falava muito, que destruía as casas, até derrubava as casas, porque as raízes, né? Eram muito fortes. Então, às vezes, o pessoal tinha até que cortar essas árvores que eram muito próximas às casas, por conta dessas raízes que tomavam conta da casa. A gente escuta muito falar isso, o pessoal antigo. Então é isso que a gente vai falar. É como você criar essa raiz. É você ser enraizado, é você dar esses frutos após a raiz. É você ter essa base pra tudo. É você aceitar o processo que Deus quer realizar na sua vida. No seu crescimento vocacional, né? Já que a gente tá falando sobre vocação. Você aceitar que Deus, ele precisa criar em você um sistema de raízes. Para que na sua vocação você seja um dia, futuramente, capaz de gerar frutos de santidade dentro da sua vocação. Gente, e é pensando nesses frutos de santidade que o Senhor nos chama a dar, independente de qual seja a nossa vocação, que Ele deseja criar esse sistema de raízes em nós. Para que a gente não possa bombear quando qualquer vento, quando qualquer turbulência vier a nós e de alguma forma atingir a nossa vocação. O Senhor deseja criar esse sistema de raízes porque Ele quer dar fundamento para o chamado que Ele nos fez. E a gente pode pegar, já que até a história de Davi. Davi era o menor da casa, mas foi eleito rei. O Senhor mandou o profeta Samuel ungir Davi rei. Ele já era rei. Ele precisava viver como um rei. Mas antes, Deus escolheu e decidiu criar nele um sistema de raízes. Tanto que Davi recebeu o seu chamado com aproximadamente... Ele era muito jovem. Se passou quase 20 anos para Davi assumir o seu chamado a ser rei. Ele assumiu quando ele tinha 30 anos de idade. Então, nesse intervalo de aproximadamente 17 a 20 anos, Deus criou um sistema de raízes em Davi, no solo da intimidade, no solo do serviço e no solo da comunidade. Que são justamente esses 3 solos que nós vamos ver aqui hoje, né, Jaque? E claro, casando com os 4 pilares
da nossa vocação DJC. Se é pra falar de vocação, vamos falar sobre DJC, tá bom? Então vamos lá falar desses pilares tão importantes e que você tem uma responsabilidade aí grande, meu povo. Porque além de tudo, você tem que dar frutos, né? Primeiro a raiz para depois dar fruto. Na verdade, esse é a etapa do ciclo das árvores frutíferas. A última coisa é o fruto. Justamente. Primeiro, há um sistema de raiz que precisa ser criado pra gente gerar frutos, e não é qualquer frutos. O Senhor nos chama a gerar muitos frutos. Tá lá em João 15. Eu vos chamei, escolhi vocês para que vocês deem muitos frutos. Então não é um frutinho, são muitos frutos e frutos que durem, né, Jaque? Justamente. E pra gente começar esses frutos, a gente precisa, né, que é o primeiro pilar, de uma intimidade. Isso. Nós já falamos isso em alguns vídeos, né? Dessa intimidade. Gente, é muito importante a intimidade. A intimidade, a gente só vai crescer. Como essa intimidade, Jaqueline, que vocês estão falando? A intimidade é na oração, meu povo. A gente precisa rezar. Crescer Todos no os secreto dias, com Deus. todos os dias, gente, não é ou só hoje que você tá vendo esse Ou vídeo quando eu vai tô rezar. precisando, não é Isso, isso? vamos tirar isso, não é só quando a gente tá precisando. É todos os dias a gente precisa ser alimentado da palavra de Deus. A gente precisa rezar. Você precisa clamar o Espírito Santo pra tua caminhada, pra você criar esse sistema de raiz. Então essa intimidade é muito importante, a gente precisa adorar o Senhor. Nós precisamos adorar, tá certo? Pra tirar isso, não é só quando a gente tá precisando. É todos os dias a gente precisa ser alimentado da palavra de Deus. A gente precisa rezar. Você precisa clamar o Espírito Santo pra tua caminhada, pra você criar esse sistema de raiz. Então essa intimidade é muito importante, a gente precisa adorar o Senhor. Nós precisamos adorar, tá certo? Pra gente ir criando esse laço de amizade com Ele e criando essa raiz. Crescer no secreto, né? Assim como Davi, gente. Se a gente for pegar, de fato, a leitura de Davi, é muito rica essa leitura. E a gente pode aprofundar depois, né, Jaque? Depois, em outro momento. A gente pode até fazer um estudo aí sobre Davi, sobre a sua história. Ele cresceu nesse secreto quando ele apacentava ovelhas. No deserto, ele cresceu nesse secreto com Deus. E ali Deus foi gerando esse sistema de raiz. Por que é o primeiro pilar e casa muito com o pilar do discipulado? Na verdade, o primeiro terreno que Deus vai nos plantar para criar esse sistema de raízes. Por quê? Porque é o primeiro pilar do discipulado, a espiritualidade. Isso porque, gente, Deus ele precisa trabalhar em nós. Ele precisa trabalhar nesse fundamento, nessa base que a Jaque falou para nós. Porque você imagina uma árvore que tende a crescer bastante, crescer muito. Se ela tiver uma raiz pequena, qualquer vento, qualquer turbulência é capaz de derrubar essa árvore. Então não é muito difícil de entender esse sistema de raiz que Deus deseja criar em mim, deseja criar na Jaqueline, deseja criar em você também. É para nos dar o sustento de algo grandioso que Deus colocou para nós. A sua vocação é algo grandioso. O seu chamado é algo grandioso. Então como é que você vai ter sustento, como é que você vai ter base, como é que você vai ter um fundamento para levar esse algo grandioso, esse tesouro grandioso que Deus escolheu para que você dê muitos frutos e frutos de santidade, se você não tiver uma raiz firme, se você não tiver enraizado naquilo que Deus chamou você para ser. E aí a gente vai entender que esse ser enraizado é um processo que Deus deseja realizar. E um segundo terreno onde Deus deseja nos plantar para que o nosso sistema de raiz seja criado é o terreno do serviço, gente, do apostolado. Alessia, mas como assim? Você está exatamente onde Deus plantou você. E é aí onde o Senhor deseja criar esse sistema de raiz. Pegando mais um exemplo de Davi, do rei Davi. Ele foi ungido para ser rei. Ele já era rei quando Samuel o ungiu a pedido do Senhor. Mas ele vivia fazendo os serviços que o seu pai mandava. Então Davi, mesmo sendo rei, para Deus criar esse sistema de raízes nele, no secreto, na intimidade, Davi saía por aí entregando pão de queijo para os seus irmãos. Davi pastoreava as ovelhas lá no campo. Enfim, Davi fazia aqueles serviços que Deus tinha designado para que aquele sistema de raízes fosse criado. Eu não sei onde você quer chegar dentro da sua vocação, dentro do chamado que Deus tem para você. Mas eu sei que onde você está é exatamente onde Deus criou você para estar. E é nesse lugar, servindo onde você está,
que o Senhor deseja criar esse sistema de raiz. Então nós precisamos nos abrir para deixar e permitir que Deus crie esse sistema de raízes em nós. É tipo isso, é você fazer, gente, bem feito aonde você está. É você dá tudo, tá? Você se dá por completo aonde você tá. Se eu tô ali cantando, eu vou cantar com toda intensidade. Gente, e pegando o terreno do serviço dentro do DJC, né, que é a nossa vocação, nossa espiritualidade e carisma, nós temos o apostolado, que é onde você serve como DJC. Mas é preciso primeiro você estar enraizado dentro do carisma DJC, dentro da vocação DJC, que é o que a Jaque vai falar agora sobre o terceiro terreno, que é o terreno da comunidade, né, Jaque? Isso, gente, o terreno da comunidade é isso mesmo, é você ser DJC pra valer, pegar a sua vocação e ser ela, viver ela, né? É comer ela mesmo, mastigar ela e ser aquilo. Aí eu sou DJC aonde eu vá. Eu tô trabalhando, eu vou ser DJC. Porque é aquela coisa, né, Jaque? A gente pode até sair do DJC, mas se a sua vocação for DJC, o DJC não sai de você. Pode sair, né? Tá entendendo? É mais ou menos isso. E é incrível que quando a pessoa olhar pra você, você não vai falar nada. Eu sou de um grupo do... Ele vai saber, porque você vai falar tanto discipulado, você vai estar enraizado, né? Você vai viver isso. A sua vida vai ser tanto discipulado que você vai ser um espelho. Vai transbordar, né? Vai transbordar. Você vai ser tão cheio, mas tão cheio que você vai transbordar. Quando a gente tem raiz, é assim. E a nossa vocação, ela vai fluindo, certo? Então é isso, viver uma vida em comunidade é você ser DJC pra valer aonde você estiver. E, gente, também vale ressaltar, e é muito, muito importante, a questão do testemunho, que também é um dos 4 pilares. Aqui a gente não falou na ordem, certo? Mas dá pra entender que a espiritualidade leva a um testemunho, que leva a um serviço, que é o nosso apostolado, e que, consequentemente, precisa estar em unidade com a eclesialidade, que é o nosso ser igreja, certo? Então entra essa questão, não é, Jaque? De nós servirmos como comunidade, dando esse testemunho de vida, que parte do nosso enraizar dentro da intimidade, que vai partir do nosso serviço, até porque servir vai exigir de nós esse testemunho de vida, dessa pessoa que teve um encontro com o Senhor e que a partir desse encontro está sendo gerado em você um sistema de raízes que vai te dar fundamento, que vai te dar base para quando os ventos fortes, para quando as tempestades vierem à tona, você não desistir da sua vocação, você não desistir do seu serviço, da sua comunidade. É por isso que a gente começou falando que dentro da vocação, seja ela específica ou seja ela geral, como é a santidade para todos nós, que somos chamados à santidade, existe esse fundamento, essa condição de nós estarmos enraizados. Raiz, fundamento, que também, se a gente for olhar, analisar bem o termo da palavra raiz, ela também quer falar sobre radicalidade. Que isso é outra coisa que a gente pode falar no outro vídeo, certo, gente? Então, gente, esse foi o nosso vídeo falando sobre enraizado, né? Que nós possamos estar enraizados, começar a ter essa raiz bem forte pra gente gerar muitos frutos, tá certo? E frutos que durem, né, Jaque? Nós somos chamados a dar muitos frutos. Eu até repito aqui, não é um fruto, 2, mas é muitos frutos. E que esses frutos durem, que nós permitamos que Deus crie em nós esse sistema de raiz. Porque somente Ele pode fazer isso. Não é a nossa força própria, não é o nosso querer, não basta só a boa vontade. Mas Deus precisa atuar e formar em nós esse sistema de raiz. Então, se Ele te chamou, é porque Ele quer que você fique enraizado e Ele quer que você sirva a Ele, tá certo? Ele tem um propósito muito grande na tua vida. Que responsabilidade é essa nossa, né não, gente? Então... Se você gostou desse vídeo, ela fica me interrompendo. Eu tô encerrando o vídeo, ela para. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva na mulher, eu ia continuar. Ela ficou. Então, gente, se você gostou desse vídeo e sente aí que precisa enraizar geral, compartilha com um amigo, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like e não se esquece de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que você ativa o sininho,
o YouTube entende que você gosta dos nossos vídeos. Então não perde tempo não. É uma graça toda segunda-feira estar com eles, né, gente? Muito, gente. A gente fica alegre de estar aqui com você, tá certo? Então, graça e paz, Deus abençoe sua vida e um abraço! Tchau, um abraço!